tertúlia. Boa tarde aí para todos. Hoje é 14 de setembro de 2009, segunda-feira. O verbete é o 1325, 4 páginas, 42 logias e 11 máximos. O tema é reprodução intrafísica. A especialidade é a intrafisicologia. Agora, a reprodução intrafísica é o ato, o efeito de reproduzir-se, fazer a imitação fiel ou a cópia mais exata possível, de maneira consciente, semiconsciente ou inconsciente, da realidade intermissiva conhecida pela consciência extrafísica, consciência, agora tornada consciência intrafísica, com 5, homem ou mulher, seja de modo individual, que é autoproex, ou em grupo humano empático, que é a max proex. Agora, o fato de toda a experiência humana ser reprodução terrestre da paraprocedência da consciência ressomada. O fato da existência intrafísica ser caricatura da existência extrafísica. O fato de a réplica intrafísica ser sempre aquém da original extrafísica. A realidade intrafísica como sendo mera duplicata esboçante da para-realidade. A CCCI, ou seja, Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, como sendo esforço de replicação da CCE dos cursos intermissivos, ou seja, Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica. Agora, a tangibilização intrafísica das obras pessoais. A tertúlia conscienciológica como sendo reprodução das aulas do cursos intermissivos. A arqueografia avançada. Agora, o dever de casa do curso intermissivo. Na taxologia, dentro da argumentologia, nós temos 7 categorias de reproduções terrestres intrafísicas executadas pelas consciências ressomadas. Vale a pena ver essas 7 e ver o que vocês acham. Agora, a frase enfática. Praticamente todo intermissivista, seja homem ou mulher, ressoma inserido em alguma categoria de realização reprodutiva das para-realidades evoluídas dos cursos intermissivos. Você já assumiu algum tipo de participação pessoal em reproduções intrafísicas? De qual categoria? Agora aí, ó, se quiser aumentar, o único aí que está melhor hoje é só estrangeirismo, não é nada, tá certo? Agora, pergunta. Na infância, sofri acidente e quebrei ambos os braços no período da alfabetização, tendo problemas relativos à coordenação motora. Sempre tive problemas quanto à estética, bem como na lentidão da grafia, que em algumas ocasiões fica até ilegível. Muitos interpretam como falta de zelo e cuidado com a estética. Você acha que deve proceder a esse problema que, em vez de vez em quando, abala a minha autoestima? Existem empresas que fazem análise grafológica da letra para interpretar a personalidade. E eu imaginaria que seria reprovado em todos os quesitos. Você acredita nesse tipo de teste? Sim. O teste ele mostra, mas ele mostra apenas umas coisas superficiais. Agora, você não precisa disso, você teve os 2 braços fraturados, quer dizer, tem que olhar e se adaptar atualmente àquilo que você tem. De qualquer maneira, você está muito lógico. Você está escrevendo bem, tem lógica aquilo que você escreveu, etc. Tal. Agora, vê se você fica bom no laptop. Você não falou aqui se você é bom de digitação. Se você é bom de digitação, isso supera todo o processo. Monitor, um CPU, quer dizer, um computador, e uma boa impressora. E se ele tivesse em Foz, eu ia falar, arranjar também um no-break. Isso aí, então, supera o processo da grafia e outras coisas mais.
Outra pergunta. Vivi exclusivamente com minha família materna e vi meu pai apenas 2 vezes na infância. Meu pai tinha um irmão gêmeo, eram idênticos. Ambos tinham os mesmos hábitos e tendências não cosmoéticas. Eram viciados em drogas e cometeram crimes juntos. Ambos já dessomaram. Após 2 anos da dessoma deles, eu tive uma projeção na qual presenciei uma espécie de preparação para a ressoma, e naquele momento eu sabia que eles viriam como siameses. Veio como uma mensagem. Era tudo muito claro. Além do caso acima, o que mais pode levar ao nascimento de chifópolis? Tem uma outra coisa também que leva, além disso. Isso aí está muito óbvio. Mas o outro é quando 2 personalidades ficam muito antagônicas. Então elas vêm juntas para ver se melhor. Agora, aqui eu queria falar para vocês os casos da nova gripe que continuam crescendo no Paraná. Mandaram aqui para mim os dados. Embora o número de mortes causadas pela gripe H1N1 tenha reduzido nas últimas semanas no Paraná, o número de casos da doença continua crescendo. Da quarta-feira passada até ontem, o Estado registrou 1.347 novos casos e 3 novas mortes, segundo exames analisados pelo Laboratório Central do Paraná, LACEN. Ao todo já são 8.236 casos confirmados desde 20 de junho, quando os 2 primeiros foram divulgados pela Secretaria de Saúde nas regiões de Curitiba e de Foz do Iguaçu. Em média, são 98 casos por dia desde então. O total de mortes já chegou a 220 pessoas. Segundo o comunicado oficial divulgado ontem pela OMS, Organização Mundial de Saúde, em países localizados em áreas temperadas do hemisfério sul, como Chile, Argentina e África do Sul, a situação está voltando à normalidade. No entanto, a transmissão ativa persiste nas regiões tropicais da Ásia e da América do Sul, como Bolívia, Equador e Venezuela. O número de casos no mundo chegou a mais de 277 mil, e as mortes já são, pelo menos, 3.205, sendo que a maior parte se concentra nas Américas. 2.467 mortes. Aqui nós temos, então, o total. Quer dizer, então, que Foz, pelo cálculo aqui, são 220, pelo que eu estou vendo aqui, já morreram aqui. É muita gente, né? Será que não é o estado do Paraná inteiro? Hein? Foi só 18? Então isso aqui é o estado do Paraná. São 98 por dia no estado do Paraná todo, e o total de mortes, 220. Sendo que o total de morte geral é esse aqui. São 277 mil que já morreram. Ainda não chegou a 250.000, né? De modo que vão ficar de olho aí nessa situação, vale a pena ver, né? Agora, a reprodução intrafísica, o que você andou estudando aí, ó? Como é que é a vida? Essa reprodução, de acordo com a Comunex, ela sendo mais ou menos evoluída, assim mesmo ela é um arremedo, mesmo que seja da baratosfera. Sempre é uma caricatura, sempre é um arremedo, sempre é uma paródia, não tem saída. Como é que é, Luiz? O curso foi bom lá? O homem falou sobre depressão? Ele é bom, né? Seu parente, né? Seu primo, né? Pois é, mas é parente do César, parente dos italianos todos, sabe? O livro dele é o máximo, eu conheço o livro. Conheço esse cara já há muito tempo. Agora a gente achou que ele tinha uns 50 anos, ele já não, ele tem uns 70. Por aí. Ele deve ter uns 70, eu sei que é. Mas é pesquisador mesmo, o jeitão. Aquilo é 100%.
A Graça falou como é que ele respondia lá as questões do pessoal? Como é que é? Ele não perde tempo, pessoal. O pessoal fazia pergunta, é quase que uma impaciência, né? Mas ele falou, não vou perder tempo com você. Umas perguntas que o cara fazia lá, ele está bem concentrado nas pesquisas e aulas dele. Tá fazendo. Ele falou que esse ano não vai fazer livro, que ele tem 10, né? Sobre técnica e teoria cognitiva. Mas é um pessoal assim é muito boa a postura dele, as ideias que eles estão trazendo, é só coisa nova. Mas está bem lúcido, né? Bem lúcido, bem. Tá bom. Muito bom, foi bom demais. Tem mais 4 agora. Pra gente completar a Graça, acho que tem mais 8, né? Eu não sei. Agora só vai lá o ano que vem. Muito sério isso aí, é gente boa. Gente boa é bom a gente ver curso, conferência, palestra, reunião, simpósio, semana, diabo, né? Que tem. Agora, e a reprodução intrafísica? Quem é que andou estudando mais alguma coisa aí, que viu, desde que foi liberado o verbete? Então, mas tem a reprodução humana, né? Que lógico que quando é com sim, ela tem um restringimento. Mas também o ambiente também acontece, vamos dizer assim, um restringimento, entre aspas, o ambiente do intrafísico em relação. É isso. O problema todo é a pessoa que tem lucidez sobre aquilo que ela faz, né, e o ambiente que ela está. Agora, a coisa mais séria é ter o discernimento para ver o essencial. A coisa toda séria é isso. Agora, aqui a gente vem para fazer reprodução, não tem jeito. Né? Tudo aqui é xerox. A reprodução tem a ver com a recuperação de cons magnos? Tem, por causa do processo da qualidade da reprodução. Uhum. Quanto mais recuperação a pessoa tem, mais qualificada ficam os esforços dessa pessoa. Né? Uhum. Qualificados, alto nível. E mais se aproxima do que ela é... Do original. Do original, né? Isso. Agora, essas coisas, isso não vai mudar tão cedo. Por isso que a gente fala que isso aqui é um palco. É. Tudo é um processo. Nós estamos aqui fazendo interpretações. Começa que você arranja um corpo. Esse corpo é que encarna o papel. Por aí vai. O verbete também fala que a tertúlia é uma reprodução do CI lá. Agora, é lógico que o curso intermissivo, em termos de lucidez, é bem maior do que aqui. Não, lá eles fazem tudo ao vivo, né? Situação. Uma maquete extrafísica, às vezes, parece viva, é muito mais sério do que as realidades virtuais. A pessoa percebe. Outra coisa, no curso intermissivo, todos vocês estavam no máximo, com recuperação de consciência. Então, veja, muitos de vocês que eram gênios lá são ignorantões aqui. Que a gente espera que vocês recuperem isso. Vira abóbora. E virem a vóvora, como diz o cara, é a vóvora. A vóvora é porque já vem na genética desde a vovozinha, da abóbora. Então o negócio é mais antigo. Professor, em questionologia, eu queria que o senhor aprofundasse isso aqui sobre a participação, a promoção, ou ser personal do processo da transfiguração intrafísica. Aqui, em questionologia. Na questionologia, você está querendo saber. O problema todo é o seguinte. Você tem algum tipo de participação pessoal nessas reproduções? Qual é a categoria? Todo mundo tem. Agora precisa saber o que predomina, o que prevalece, o que ocorre em maior número. É aí que eu X.
Agora, o pior da história, tem gente que vem para reproduzir aquilo que estudou no curso intermissivo e começa a reproduzir aquilo que já vinha em 5 vidas anteriores. Então fica superficial. Às vezes não tem muito erro, ou não tem nada negativo, ruim, mas há uma defasagem, né? A pessoa não é, ela está perdendo a oportunidade. Eu olhei isso aqui e fiquei pensando em termos pessoais também, em termos intraconsciencial, de você fazer essa transfiguração, qual é a qualidade que você vem tendo. E também pensei na questão do professor de conscienciologia que age como agente retrocognitivo da Consim. Ele também está inserido aqui? O professor da conscienciologia ajudando a fazer esse processo? Toda pessoa humana está inserida aí. O percentual e a qualidade é que varia de pessoa para pessoa. Isso aí tem que ser estudado. É muito difícil da pessoa aqui reproduzir exatinho aquilo que ela consegue fazer na intermissão, ou conseguiu fazer na intermissão. Pode ser que com o evoluciólogo, com o serenão, eu já consigo isso aí bem, né? Mas com a gente é difícil. Tudo por quê? Por causa do restringimento intrafísico. Esse corpo fole exige muito, né? A gente. Então, nós todos somos aqui paupérrimos. Professor. Mas nós somos riquíssimos do ponto de vista da essência. Os potenciais essenciais que nós temos são muito ricos. Então, depende da pessoa desabrochar esses potenciais. Aí vocês vão notar, por esse verbete, como é importante isso que eu chamo das unidades de lucidez, os cons. Isso é seríssimo. É. A recuperação da lucidez. Ainda voltando sobre a tertúlia como sendo uma reprodução das aulas, né, da CI, quando o senhor quando o senhor falou sobre, e lemos também sobre psicoteca, né, no livro Cristo Espera por Ti, que na verdade são livros vivos, né, maquetes vivos não só da individualidade de cada consciência, como também uma reprodução de toda a história das humanidades que compõem aquele núcleo ali. No caso, nesse edifício, onde, de acordo com cada curso intermissivo, essas bibliotecas, elas compõem assim, uma réplica de toda aquela galáxia envolvendo? Eles fazem os processos que são mais úteis, mais funcionais para a maioria das consciências dentro daquele nível. Então, por exemplo, existe uma parapsicoteca, uma determinada comunidade, que é primária. É para quem não tem experiência nenhuma. Vai lá, então, a primeira vez e vai ver aquilo. Então, essa está engatinhando. Já existem outras, em comunidade mais avançada, evoluídas, que aquilo é um impacto de vida panorâmica, a cosmovisão que oferece. Aí já é um nível superior. Então vai ser então, de acordo com os níveis. Demais. Uma outra coisa, não adianta nada pegar uma pessoa primária e levar nessa comunidade mais avançada para ela ver aquela psicoteca, ela não vai entender nada. Aquilo só vai perturbá-la. E seria um estupro evolutivo. Então, por exemplo, vocês não ficam pensando que os amparadores, evoluciólogos, que eles podem praticar estupro evolutivo só aqui com a gente. Não. Eles podem praticar isso do ponto de vista da intermissão e criar um problema se não tiver cuidado. Então não adianta colocar o carro adiante dos bois. Então é paulatinamente, os bois têm que ir na né? frente. Como acontece aqui na Terra também com os vários níveis, pré-escolar, ensino fundamental, ensino médio, né? Não, é igualzinho, por exemplo, a coisa mais séria é aquilo que eu falo. Você vai estudar, por exemplo, a teoria geral da relatividade, e eu vou ensinar isso para a gatinha lá em casa, a Crista? Não dá. De jeito nenhum. O gap é muito grande.
Então, funciona. professor, quando a gente pensa na questão paciência com a evolução nossa e dos outros, a gente também tem que pensar assim, né? Até quando eu não era consciencióloga, eu pensava, bom, tenho que ter paciência porque determinadas pessoas ainda estão no pré-escolar da evolução. Isso é muito importante que a gente entenda o nível que cada um se encontra. Eu falo quase né? todo dia aqui sobre bactéria. Pois é. Bactéria é o princípio consciencial, nós já fomos bactérias. Então, eu acho Então, que isso quando... é que a gente tem que pensar. Agora, o problema todo é ver o nosso desempenho, a nossa performance no momento evolutivo. Nós, dentro do nível de lucidez que nós já alcançamos, nós estamos conseguindo produzir resultados de acordo com esse nível? Isso é que é. Agora, nisso aí, nós temos que dar um jeito na gente. Nós não podemos nos perdoar se a gente está muito defasado disso. E esses Porque resultados... esse conhecimento, essa cognição, é que é o maior tesouro, né? É o que interessa. Esses resultados não consistem só no que nós podemos realizar, e sim o que podemos entender que o outro possa fazer também. Né? Agora, o problema também não é só daquela realização imediata que você vê. É ver o que a pessoa fez que vai ser propagado espontaneamente. Aquilo que vai ser difundido naturalmente. Isso também é sério. Entende? Para ver a raiz que você está plantando. Uma coisa é você plantar uma semente aqui. Outra coisa é você plantar a semente sabendo que aquilo vai nascer, que vão reproduzir outra semente, que aquilo daqui a pouco vai ter uma plantação enorme. Então, esse processo do longo prazo, de efeito imediato, no tempo, também tem que ser considerado para a gente ver o problema. Entendi. A diferença nossa aqui é o seguinte, nós estamos na dimensão intrafísica. Isso aqui não é intermissão. A intermissão é tudo assim, o gran completo. Tudo de alto nível. Tudo no original, nos máximos. Tudo com cosmovisão. Aqui não. Aqui é caricatura, aqui é tudo né? precário. Então, essa precariedade tem que ser levada em consideração. Então, qualquer êxito nosso dentro da precariedade tem um efeito extraordinário, que não dá para ser comparado no processo extrafísico. Por isso que a gente fala, o complexo, por exemplo, é uma coisa muito séria, é uma grande vitória, uma façanha, um feito. Entendeu? Agora, estudar esse processo da reprodução intrafísica é muito importante. Então, aquela pessoa que acha que é o maior, etc., se ela for examinar isso aqui, admitir a hipótese, aquela maioridade, né, ou majoritariedade da pessoa está todo no buraco. Né? Não tem lógica, né? Porque só é maior então, aquele que consegue... Aqui, o guia Guinness é sempre pobre. Só é maior o que consegue evoluir levando o outro, sempre né? inferiores à realidade da consciência. Seja sobre o que for. Isso é que é terrível, a gente generalizar uma situação dessa. Agora aqui pergunta. Obrigada, professor. Dias antes de descobrir a tertúlia na internet, eu sonhei com uma foto. No sonho, foi aparecendo a imagem de um homem, como se ele tivesse uma foto 3x4. Ao final, antes de acordar, eu no sonho disse, é você? Porém, na vida intrafísica, eu nunca vi esse homem. Ele era um homem de idade, vestia roupa branca, era calvo e tinha barba branca parecida com a sua. Só que um pouco menos volumosa. Apesar de idoso pela barba e calvície, tinha o rosto de criança e, olha, ele está falando do meu cara lá que apareceu para ele. Olha, você não sabe, a minha turma sabe, faz muitos anos, eu tenho um companheiro que é praticamente meu sócio extrafísico. Ele é da equipe, ele faz assistência. E outra coisa, ele pinça as pessoas, porque ele quer imitar o Zé de todo jeito, nas coisas que ele faz.
O Zé fazia isso, então isso aqui é típico dele. Agora veja, eu de vez em quando recebo carta falando isso aqui. Isso não é a primeira vez, não. São dezenas de cartas desse jeito. Agora, olha, ele parece comigo, mas parece mais moço. É o jeitinho que você está escrevendo aqui. Tinha um rosto de criança e os olhos quase brancos. Ele estava com a blusa que na sua parte superior, que era a que dava para ver, tinha plumas ou algo do tipo. Será que ele é o meu amparador, consciência ou o quê? Não, ele é o amparador de um monte de gente. O que me diz desse fato? Esse sonho me deixou com um sentimento em comum e muito forte, não foi um sonho comum. Você está com meu amigo. Meu amigo eu chamei de sósia. Quantos anos que eu falo isso aqui, né? Você sabe? Agora, eu fui obrigado a falar na presença dele, porque o povo ia falar, Valdo, eu sonhei com você. Não era nada, era meu sonho estar lá com a pessoa. Não tinha nada a ver comigo. De modo que isso aí é um auxílio que você está tendo, é coisa séria. Olha bem isso aí. E outra coisa, você não está dizendo aí, mas você não tem parapsiquismo já há alguns anos? Olha isso, eu não te conheço, não sei. Na minha vida de geólogo, conheci uma moça que namorei por 2 anos. Ela ficou grávida e perdeu 2 vezes. Eu sempre me preocupava com o problema da gravidez. Mas, nessas 2 vezes, eu acreditei na tabela de fertilidade e ela engravidou. Tabela de fertilidade, isso é uma piada, né? Ele ainda usa essas bobagens. Tempos depois, ela me falou que tinha premeditado engravidar nas 2 vezes. Depois disso, segui a minha vida e não tive mais nenhum relacionamento. Mas fica em mim algo não resolvido nesse caso. O que o senhor acha? Olha, está na cara que você não tem nada que ver com o povo dela. É ela que está com problema com criança. Isso aí ela está encasquetada com isso. Isso aí chama mãe frustrada. Deixa para lá que você não tem nada a ver com isso. Porque se você tivesse alguma coisa com a criança, teria gerado alguma coisa. Está na cara. Agora, ó. Esquece essa tabela de fertilidade. Cuidado com isso, porque isso aí tem feito um monte de aborto aí com o tempo terrível. É terrível. Qual a relação que existe entre aparência física e nível evolutivo? Pergunto isso porque tenho reparado no dia a dia que isso tem uma ligação. Tem, mas é uma ligação relativa, pequena. Não fica pensando que a mulher bonita é uma anja, ou o homem simpático é angélico, que não tem disso. Qualquer coisa é fácil. Vá à prisão e veja as mulheres bonitas que estão presas, que mataram a pessoa, que fizeram não sei o quê. E olhe os homens também de alta apresentação, que às vezes são até serial killer. Então, esse negócio de aparência é muito relativo. Agora, nós temos que lembrar só uma coisa. A aparência e o processo da estética depende do equilíbrio íntimo do micro-universo consciencial. Se esse equilíbrio íntimo ele é maior, a pessoa aparece pelo menos um pouquinho arrumadinha, acertadinha. Né? Essas coisas tem. Então, essa relatividade existe. Mas nós não podemos dar valor demais para isso, que não é verdade. Isso não tem tanto valor. Professor, com relação ao pandeiro, né? A tertúlia copia, de certa forma, o que era o pandeiro, ou a tertúlia vai além disso? Como é que é o processo de relação pandeiro com tertúlia? Não, o pandeiro não tinha nada a ver com essas coisas, é muito maior, muito mais sério. Entende? A coisa era mais ampla e muito mais séria. Tudo era muito assim, mais grave. O pandeiro é como se a gente estivesse sempre fazendo um exame decisivo. Aqui não era. Aqui é mais tranquilo. E lá era mais gente. E consciência com consciência, quer dizer, do ponto de vista extrafísico, uma coisa muito séria. A caricatura do que era o pandeiro aqui intrafisicamente não existe ainda, né? Como é que é? O que era o pandeiro caricaturado aqui intrafisicamente ele não existe, não. É igualzinho, por exemplo, você querer fazer que tem uma caricatura muito parecida com interlúdio. Não tem. Né? Isso é difícil. A gente faz o que pode aqui para parecer, mas não dá. Né? Agora, por exemplo,
Se você pegar os jardins extrafísicos que tem em certos lugares desses, olha lá no Cris Espera por Ti, que lá está falando aqui. Compara com os nossos jardins. Não dá. Está entendendo? Mesmo o jardim, a parte física, apenas uma apresentação de ilustração, o recheio decorativo de um ambiente, de um holopensene, de uma atmosfera, não é a mesma coisa. Agora, aqui tem lugares muito bonitos. Né? A Europa, por exemplo, às vezes, eles têm muito carinho com o processo da natureza, porque lá a natureza já foi maltratada demais, não é igual aqui. Aqui nós temos verde demais. O povo então não liga para isso, é muito comum. A Europa não é assim. Você olha, por exemplo, eu fico olhando certos lugares na Espanha, tem muita coisa tipo deserto, muita pedra. Na Itália, a mesma coisa. Às vezes você chega na Itália, você vê aquela paisagem enorme, só tem um tipo de árvore, mais nada. E agora muita pedra, muita casa também, com lajes enormes, cristais, aquele negócio todo, sabe como é que é? Então, isso dá uma pena danada de ver a situação como é que é. Nós aqui vivemos dentro do verde. A pessoa não dá tanto valor. Mas, por exemplo, é o máximo a hora que faz um jardim, que cuida com todos os detalhes. Entende? Desde que não seja excessivo. Por exemplo, na Suíça, eles olham até na copa. Não, ali está passando uma folha lá. Vai lá e corta a folha na copa da árvore. Só para ficar certinho. Isso é pior do que o Monk. Então, a Suíça, sob esse aspecto, seria a terra do Monk, né? Lá está cheio de Monk. Sim. O senhor comenta que o interlúdio, de certa forma, surgiu aqui porque havia também essa conexão com o intrafísico. Mas o interlúdio, ele já vem com uma... Ele é original no seu contexto. Nós vamos acabar copiando... Não, o que tudo nosso ainda tem uma ideia original, tem as coisas todas. Nós também temos. Eu também estou aqui com ideia original. O processo todo é Reurbex. Urbanização extrafísica. O interlúdio, ele viria na época oportuna, quando as coisas fossem realizadas. Nós até conseguimos isso muito rápido. Eu esperava ainda demorar um pouco. Eu acho que ele chegou antecipado, dentro do meus cálculos. E eu falei isso com o trabalhador. Eu já esperava que alguma coisa fosse acontecer. Eu sei por causa das colônias lá de Minas Gerais, eu comecei a acompanhar essas colônias, eu era rapazinho. Né? Eu vi o negócio lá, por causa de Ascensão lá, Patrocínio, aquele negócio todo, lá perto do Triângulo Mineiro. Agora, o surgimento do interlúdio acelerou as coisas aqui também, então a gente acabou... Não, aí aqui vai acelerar mais do que aconteceu lá no Alto Paranaíba, lá em Minas Gerais, Triângulo Mineiro, tá? Aqui vai ser mais. Por causa do nível. Nós aqui não estamos mexendo com religião. A hora que você tira o câncer da religião, olha o que eu estou usando, o cancro da religião, isso é uma bênção. Que a pessoa não tem onde segurar. Acabou a muleta. Ela vai ser obrigada a pensar por si. Ou ela pensa por si ou cai fora. Então dá menos trabalho para a gente e a gente dá menos trabalho para ela. Está entendendo? Eliminar a religião é uma, vamos dizer, 13 de maio. A libertação dos escravos. O dogma vai embora. Está entendendo? Agora a muletaria, que a religião é um almoxarifado de muletas, de tudo quanto é tipo e situação. Agora, conosco aqui, não dá para uma pessoa estar usando muleta, né? Tudo a gente desanca com a pessoa na hora. O exemplo que tem, a situação não é essa. É igual aquela pessoa que quis entrar com incenso no laboratório. Não dá, não tem ambiente para isso. Mas você já pensou? Nós aqui não usamos esses macetes de religião para impressionar. A badalada, a música, a obra de arte para dar impacto do Stendhal, aquela, entende? O impacto psicológico da obra de arte. Nós temos para a pessoa pensar. Toda obra de arte aqui é para a pessoa pensar. É uma mensagem mental somática. Acabou o processo de emoção. A emoção que eu estou falando é assim, de bicho. Então, essa diferença é que a gente fica perto
do processo da intermissão. Essa a gente chega perto do pandeiro, chega perto das coisas do interlúdio. Entende? Agora, por exemplo, um ambiente de religião, de muita opressão dogmática, com processo, por exemplo, aí, sério de limitações das coisas. Aqui nós não estabelecemos limite para ninguém. É uma democracia, o princípio da descrença, tem que fazer experiência. Pelo contrário, nós aqui pedimos que a pessoa se estenda, que ela passe as marcas, que ela ultrapasse a si própria, que ela seja a máxima. A gente bate palma. Então isso muda tudo. Né? Então esse processo da reprodução intrafísica, conosco é onde se atinge o máximo. Agora veja, qual a principal consequência disso? Vocês têm uma ideia? Isso eu não estou explicando muito aí não. Isso aí é preciso vocês pensarem. Hein? Não, isso é o nosso, mas não é só isso. O problema é o seguinte, a consequência oportuna, mais séria, direta, vamos dizer assim, mais ampla, é que a maioria das consciências que já tem lucidez vão se interessar por onde nós estamos. Então, vai chegar um ponto que a gente não precisa fazer mais evocação. A sua vida é a evocação. Vocês estão entendendo bem como é que é? Você não precisa estar chamando um amparador. Ele está aí. Por quê? O seu trabalho já é o dele. Você já está assim com ele. A reprodução já está similar. Você está assim com os homens. Vocês estão entendendo o nível disso? Pensa agora as consequências disso. Vamos lá da história. Sem religião, sem nada de misticismo, sem domínio dogmático de ninguém, sem magister dicti, sem nada. Então, por exemplo, a hora que vem esses caras aí, igual da imprensa marrom aí, que tem falado muito a nosso respeito, estão me chamando até de Rasputin, dá uma pena deles. Né? Você vê direitinho a reprodução da baratosfera lá, através do que o cara escreve. Você está entendendo? E eu aqui do outro lado. Então, o gap está tão grande. Nós seríamos, então, um dos melhores estudos de caso em termos de reprodução intrafísica, né? Nesse caso, para esses amparadores também. Não, aqui nós temos o celeiro das descobertas, né? O processo da criatividade aqui, eu desafio vocês a arranjar um lugar melhor do que esse. Não tem. Por isso que eu comecei a falar sobre o processo de Foz, a Cognópolis, a coisa toda. Isso tudo é de caso pensado. O meu jogo é aberto. Eu estou falando isso desde 95, quando a gente veio para cá. A hora que eu chego e falo, ninguém acreditava. Não, esse cara é um paranoico. Ele fala assim, mas é um furacão. Eles falaram, furacão. Mas, ao mesmo tempo, ele é visionário. Professor, o senhor falou em celeiro da descoberta. Interessante, eu moro no bairro próximo aqui, o Jardim Copacabana. Estou dando aulas particulares a jovens. Interessante, eu, sem influência, eles nem sabem que eu sou da Conscienciologia, e como que esses jovens falam como se fossem inversores. Os pais, a maioria, frequentam uma determinada religião, eles falam que não aceitam a religião, falam na questão da antimaternidade, que não pretendem ter filhos. Olha, eu fico ouvindo, né, deixo eles falarem assim, e fico assim... Não tem tóxico nada com eles. Como? Não tem tóxico. Não tem tóxico, são bem limpos. E são crianças, quer dizer, jovens de família mesmo, quer dizer, família classe média baixa, mas bem assim, educados, e muito interessante o posicionamento deles. Aí eu estou pensando, de uma certa forma, trazê-los aqui, entendeu? Porque está faltando, assim,
na medida do possível, o consentimento dos pais, logicamente, que aí vai ter, né, para que eles possam conhecer mais um pouco do que é o CX. Eu pensei em trazê-lo de uma forma, através do jeito que a turma traz, da holoteca. A holoteca. São muito inteligentes, né? Então, quer dizer, não são muitos que estão chegando, porque eu também não dou muito aula para muitas pessoas, uma meia dúzia. Mas essa meia dúzia é assim de bater palmas, sabe, professor? Porque muito interessante essa sincronicidade. Esses jovens que chegaram. Esses jovens avançados, né? Para equilibrar os processos dos doidos que tem aqui, né? De tóxico. Né? É bom. Obrigada. Agora aqui uma pergunta. Tive sonho que eu imagino ter visto uma Comunex que não me parece ser muito evoluída. Pensei tratar-se de uma Comunex localizada em cima de uma rua do bairro onde eu moro. Nesse bairro, extrafisicamente, há um grande cemitério um pouco afastado da rua, e na tal rua há um centro espírita. Escutando a tertúlia Manifestação Parapsíquica, o senhor fala de Pombal. Acho que o nome é esse. É engraçado que a Comunex que eu vi no sonho também tinha casas e muitas, de cor meio laranja, meio rosa. E tal como um castelo, o conjunto de casa ficava como se fosse em cima de um morro. Porém, o que eu vi, não acho que é uma Comunex evoluída, caso realmente seja uma Comunex. Você acha? Não, isso aí não tem nada a ver com o Pombal. O Pombal, a primeira coisa, não tinha rua. Analisa só isso. Todo mundo volitava. E outra coisa, não existe esse negócio de Comunex em cima de uma rua, não. Geralmente é em cima de uma área grande, às vezes uma megalópole, alguma coisa nesse sentido. Pensa bem nisso aí. Agora, Pombal não é isso que eu estou falando, não. Pombal já é mais adiantadinho. O fato de toda a experiência humana ser reprodução terrestre da paraprocedência da consciência somada, que pode ser trabalhado com a recém-consim para promover a recuperação da sua lucidez desde cedo, visando reproduzir sua realidade consciencial para a procedência e evitar os erros que possam comprometer sua proex nas escolhas que a consim fará para se desenvolver na nova existência. São 5 anos, 8 anos que a pessoa está querendo aqui, ó. O processo todo esse. Olha, é só olhar o que é que a gente tem. Tudo que eu já escrevi é baseado nisso. Para a pessoa recobrar o mais depressa possível os seus cons, ter lucidez e seguir com a sua proex, realizando o complexo, alcançando o complexo. De modo que o problema aí é ver. Seria bom você ver aí, ó, manual da proex, o manual, o consensograma, é isso? Que já pode ajudar alguma coisa nesse sentido. Porque o que você está querendo é o escopo da conscienciologia. Agora, ó, toda pessoa que pergunta desse jeito, tão em cima do lance, mostra que a pessoa fez curso intermissivo. Você acha que você fez curso intermissivo? É uma pergunta boa para ser respondida. Tudo indica. Isso aqui, do jeitão. Vocês viram que ela fez uma frase só. Com tudo isso, foi dando os detalhes de uma frase só com vírgula. Impressionante. Agora veja, isso que eu pensava. Então eu consegui essas coisas aos 14 anos. Agora na próxima eu desejaria chegar lá pelos 8, já ter essa maturidade, saber o que eu precisava de fazer. O que eu vou precisar de fazer. De modo que o caminho é por aí, né? Esse é o jeito. De modo que vamos reproduzir aquilo que nós tratamos. Vocês são tratantes ou vocês são tratadistas? Quer dizer, vocês estão levando aquilo que vocês trataram a sério ou vocês são os tratantes? Trataram e não estão cumprindo nada. Afinal de contas, o que é? São tratadistas ou tratantes? Né? É uma boa pergunta para a gente fazer. Você está reproduzindo, Arlindo, aquilo que você juramentou? Quer dizer,
Aquilo que você falou, não, eu vou fazer isso aí. Você deu sua palavra. Se não cumprir, é tratante. Pois é, tratante. Agora, voltando ao curso intermissivo, um dia aí você falou que lá existem várias disciplinas, especialidades, sim, e que a pessoa vai indo de acordo com o fôlego, de acordo com... Agora, existe também lá um tipo de um curso intermissivo, aqui a tertúlia, vamos dizer assim, é geral, né? Ele não tem cursos específicos. Lá também existe... Não existe, mas existe o geral para o geral, né? Para quem está começando. Então, a admissão inicial da história é para quem é bem vulgar. Entende? Agora, o caso todo é o seguinte, existe um antagonismo entre completista e tratante, tá certo? Então é bom a gente lembrar nisso aqui na questão da reprodução intrafísica. Há um antagonismo bem claro, bem evidente. Antagonismo frontal, né? Esse impacto frontal. É o apagão consciencial. Não é isso? Apagão consciencial. Você quer falar, João? Evaldo, aqui na página 81, sim, no primeiro item da taxologia... É a baratosfera. Isso. Ela é patológica, nosográfica, interassistencialidade, óleo-penseno coletivo, belicista. A predominante até aqui, no base 2009. Mesmexológica, regressiva, impeditiva do auto-revezamento evolutivo. Acho que aqui reduz tudo a estaca zero, né? A pessoa, né? Dá uma resumida boa, né? Mas aqui nessa interassistencialidade de holopensene coletivo belicista, eu não entendi direito isso aqui. Isso aqui não seria interassedialidade? Como é que? Eu não estou entendendo essa conexão. É interassistencialidade de holopensene coletivo belicista. Que a pessoa está lá dentro, ela está com o rabo preso. Ainda está a baratosfera. Ela está lá obrigada. De propósito. Entendi. Então, por exemplo, existem aquelas pessoas que são mais puras, quer dizer, tipo monk. E existem aquelas outras que estão num pé numa canoa e outro pé na outra canoa. São mais ou menos. Então, essa aqui é na base do mais ou menos. Porque na baratosfera, João, existe muita gente que tem até boa intenção. É aquilo que o povo fala. Boa intenção e boa vontade, é um monte de gente que morre mais cedo, tem dessoma prematura, o cemitério está assim de gente assim. Morreu mais cedo. De algum modo, ele cometeu suicídio lento, inconsciente. Ele não viu que cometeu suicídio. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma sem parar, morre aos 46 anos. Tem alguma coisa errada. E morreu dos pulmões. Tem alguma coisa nisso. É um suicídio, não é? Às vezes não é aquilo que ela veio para fazer. Sendo que o irmão dela já está chegando aos 75. Como é que é isso? Nesse caso aqui, então, seria uma espécie de interprisão para a pessoa fazer a interassistência. Ele está obrigado, preso lá dentro para fazer isso. Ela já vem com o pé lá dentro. Isso que seria para comparar, por exemplo, a nossa Proex, às vezes na fase preparatória, a gente fica preso no ambiente e depois... Olha, para você ter uma ideia, fazendo assim, é o seguinte, se pegar cada um de nós aqui, nós temos um percentual baratosférico. Eu acho que de vocês é tudo na base de 1, 2% só. O meu já é de 23%. Entendeu? Mas todo mundo tem um percentual. Que aí, ó, está atingindo as pessoas. O processo todo é esse. Entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte. Falando essas coisas que eu falo, cedo ou tarde, ó, essas pessoas vão... Não, vai cair a ficha e fazer alguma coisa, porque, seguinte, elas não querem raciocinar, não querem refletir. Então, nós temos que fazer enciclopédia e fazer esses debates para fazê-las raciocinar. Entende? Pelo menos ela ouviu falar, ouviu o galo cantar. Tem alguma coisa por aí. Vamos saber o que vai fazer com isso. Entende? Porque a maioria quer tirar o corpo fora.
Eu sei que já teve pessoa que veio aqui em Foz e queria até ficar aqui, depois ela desistiu. Agora, pelo modo dela falar comigo antes de ir embora, foi muito claro. Assim, se eu ficar aqui, eu vou ter que cumprir a minha proex. Eu não vou querer mexer com isso. A pessoa falou desse jeito para mim, sorrindo, etc. Fora, eu não vou ter fiscal. Aqui não. Mas aí eu falei, olha, nós não temos fiscais aqui. Não tem fiscais, Valdo, mas tem a Consus, tem o Conscienciograma, tem o João Aurélio, tem as ICs, tem os EPICONs, né? Tem esse monte de gente. Eu falei assim, pois é, tem também essa concentração fraterna, a confraternização no fim do ano. Tem também o Boca Livre, que eu e o Locha aparecemos, etc. Não é bem assim. Outra coisa, tem as cataratas do Iguaçu, qualquer coisa você vai lá, deixa cair uns pingos d'água em você, para ver se renova a cabeça. Um dia desse eu falei com uma pessoa para fazer isso. Ó, você vai às cataratas, lá tem muita energia. Chega lá e chupa energia para você. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, nesse dia que o cara foi, ele chegou, está tudo molhado. Ele recebeu um banho daquele lá que de vez em quando dá, né? Porque ele foi até lá no fim. Eu falei assim, mas foi em cima, né? Eu falei assim, não, está ótimo, porque foi na lata, né? Em cima. Ainda na taxologia, da página 81. O 5 é o curso intermissivo. 5, curso intermissivo. Mas peraí, professor. É pré-ressomático, homeostático, interassistencialidade, estudos para pedagogia, reeducaciologia, pesquisas conscienciológicas, o agente reprocognitor, instituições conscienciocêntricas pedagógicas, tertuliário. A partir do ser desperto, homem ou mulher, predispõe mais o auto-revezamento multiexistencial. Então, aí, o que eu estava pensando assim, o 2, 3 e 4, que é a central extrafísica, fraternidade e energia, fraternidade e verdade, eles podem ser considerados uma subcategoria desse curso intermissivo, ou são coisas distintas, ou como é que é a relação entre elas? Não, depende da pessoa. Como é que o curso intermissivo Por trata exemplo, essa central? até um certo ponto, é uma categoria mais avançada. Qual? Os três centrais. As centrais. Mas é que a pessoa não acessa, torna-se secundária. Agora, o curso intermissivo, não. É mais todo acessível. mundo entrou nisso. Entendi. Você está entendendo? Como Agora, eu tenho que colocar aqui, porque o curso intermissivo está acima das centrais. Entendi. Tem muita gente que essa vida não vai acessar as centrais. Como é que o curso intermissivo trabalha? Se o senhor puder No falar. entanto, Como é que essa gente faz que eu esse estou trabalho? falando fez o curso intermissivo. Você entendeu ou não? Eu entendi. Pessoas que fizeram o curso intermissivo que não vão conseguir acessar essas centrais. Como é que o curso intermissivo trabalha com isso? Tem gente, por exemplo, entre vocês que nunca vão ver uma consciência materializada na hipnopompia. Porque tem medo? Não, é uma porção de fatores. Você acha que todo mundo vai conseguir isso de uma hora para outra? Eu não acho. Eu tenho meus 2 pés em cima da pedra. E esse fenômeno dependeria tanto da central extrafísica de energia quanto da fraternidade? Não, eu já estou falando de propósito. Entendi. Se uma pessoa não tem, por exemplo, nunca viu para valer uma coisa que ela confirmasse, do jeito que eu confirmo as minhas aparições que tenho, as aparições que eu vejo, as aparições que eu percebo, eu confirmo isso, aquilo ali é ponto passivo para mim, um monte de casos desses, eu já tive centenas disso na minha vida. Uma pessoa que tem isso, é muito mais fácil para acessar as centrais extrafísicas. Agora uma que passa aí 50 anos, não viu nada, de nada, tem até medo de quem vê, ou tem raiva de quem vê, você acha que vai acessar? Isso é o pré-requisito. Uma coisa não, como é que é? Não consumir, não. Isso aí tem que coadunar, tem que haver uma inter-relação, uma afinidade, uma empatia, de fenômeno, de tendência, de vontade. Então, por isso que eu falo,
todo mundo aqui devia de fazer muita força. Não é só com o processo da dinâmica parapsíquica, não. Não é só com o processo do acoplamentário, não. Ou do laboratório da TENEPS, não. É fazer mais do que isso, se a pessoa quer. Mais que isso é o quê? Aplicar as Por técnicas. isso que eu falo, a lei do maior esforço evolutivo. A lei do maior esforço parapsíquico. É isso. Você acha que a maioria vai ter a lei do maior esforço? Não. Tem gente que não tem temperamento para isso. São brilhantes na opção de coisa, vão realizar muita coisa. Mas isso aí vai ser uma lacuna, vai ficar para a próxima. Então, conclusão. Muitas das coisas que eu falo aqui, que são do curso intermissivo, não são. Eu não espero que as pessoas vão realizar isso nessa vida. Não for acessível. Nós estamos preparando a cabeça de todo mundo para fazer aquilo que pode. Eu mesmo falo uma opção de coisa aqui que eu não mando, né? Eu não tenho. Eu falo em evoluciologia, eu não sou evoluciólogo. Eu falo em serenologia, eu não sou serenão. E por aí vai. Cada um faz aquilo que pode. Eu também estou vendo. Na próxima, eu já estou assinalando o que é que seria bom na próxima. Para eu pensar bastante nisso, para quando eu voltar aqui, eu acusar na minha memória o que é. Aí eu já pego aonde eu parei. Esse é que é o auto-revezamento melhor que tem, o mental somático. É aquele de dentro para dentro, tudo dentro de você, tudo com reciclagem. Você não acha? É uma boa pensar nisso. Aqui outra pergunta. No seu entendimento, tudo que há nesta dimensão foi originado no extrafísico ou existem determinadas coisas que foram criadas aqui no extrafísico? Sim. Por exemplo, o nome da pessoa, uma criação que eu falo lá neologismo, às vezes foi criado aqui. Pode ocorrer o efeito contrário, ou seja, algo útil criado aqui no intrafísico ser replicado e aperfeiçoado na extrafísico? Sim. Por exemplo, você começou a ser serenão aqui. Você vai reproduzir essa serenologia lá. O que vocês acham? Estou certo? Tem lógica a minha argumentação? Não adianta não vem que não tem, porque tem lógica. Está certo? De modo que isso tudo é possível. Agora, se você está pensando em falar desse jeito para, vamos dizer, facilitar o processo evolutivo, tira seu cavalinho da chuva, porque não vai conseguir. Que eu não sei a intenção aí da pergunta, né? O que é? Então, não tem nada. Então a pessoa fala assim, por quê? Eu descobri aqui uma coisa que eu considero muito séria, a construção que eu acabei de fazer, alguma coisa. Então isso, nessa eu não vou, é muito difícil, é difícil. Então vamos dar um desconto nisso aí. Professor, ainda seguindo o início ali do João da taxologia, no item número 6, o interlúdio. Interlúdio, homeostática, interassistencialidade, comunex evoluída, convivialidade evolutiva, holopensene, coletivo harmônico. Certo. O senhor mencionou há pouco tempo que o interlúdio poderia ter sido antecipado, não sei se eu entendi bem. Não, ele poderia ter sido uma antecipação. Foi uma antecipação. Para mim ele ia demorar mais. E por quê? Vocês resolveram o interlúdio com a gente. Como assim? Quer dizer que de vocês virem para cá, começar a trabalhar, essa coisa toda. Isso aí passou. Eu esperava que fosse demorar mais. Mais quanto tempo? Uns 10 anos, por aí. Uma década. Então o senhor acha que, pelo fato das pessoas terem vindo para Foz do Iguaçu, terem iniciado o trabalho... terem se entrosado... As 17 ICs, por exemplo, mostram. Pode ter antecipado isso. Okay. Agora, eu acho que aqui nessa questão seria bom a gente esclarecer mais uma coisa para essa nossa amiga. O problema é o seguinte, nessa questão que eu falei sobre neologismo,
é bom esclarecer você, porque pode ser do jeito que você está perguntando, que você não ouviu nunca eu falar as coisas aqui. O que eu digo é o seguinte: para criar uma coisa nova aqui, para ser reproduzida extrafisicamente, existe um obstáculo imenso nisso aí, que é o que eu explico o processo da neologia, que é o seguinte: tudo que tem nesse planeta é cópia de outros planetas. Então, vê se você me entende, que assim, senão eu deixei o negócio meio lacunado, o pensamento aí. Eu fui falando, na hora que eu fui falando, o amparador, o enumerador, não, é bom você falar lá para ela o que quer que você diga. Quer dizer que eles estão de olho nessa nossa amiga. Eles estão de olho em você, porque foi o enumerador que fez essa intervenção aqui na minha cabeça para te falar. Agora, não sei se ela entendeu agora o que eu estou dizendo. Então, veja, eu sempre falei que aqui a coisa mais nova que tem, a ciência única que é nova aqui na Terra é neologia. Quer dizer, você cria uma palavra nova, por exemplo, eu crio pronto, essa aqui não tem parte nenhuma, foi criada aqui. Agora tem que ver se não foi criada em outro lugar, sei lá, se eu estou tendo uma inspiração do planeta Xuxum, sei lá, nunca sei, né? Então é isso que eu quero chamar a atenção. De ciência, não tem ciência nenhuma nova aqui. Ideia nenhuma nova, projeto nenhum novo. Tudo já existe, já existiu e está existindo, e está em evolução. Agora aqui outra pergunta. Podemos considerar sincronicidade a ideia de retomar a leitura do livro Oráculo, do William Broad, e ao mesmo tempo ter a ideia de ligar a televisão, colocar na Fox, onde estava iniciando o filme Troia? Se isso é sincronicidade, como aproveitar melhor essas informações? Olha, isso aí pode ser sim, a sincronicidade do amparador. Agora, isso está falando que é para você estudar as coisas. Como é que você vai aproveitar melhor essas informações? Você tem laptop? Você anotou o processo? Você viu qual a reação que te deu? Quais foram as ideias que brotaram na sua cabeça depois disso? Seria bom anotar tudo. Coloca a data. Veja como é que foi. Isso é importante. Professor, voltando aqui para a baratrosfera, né? Na página 82, no item 12, o senhor cita aqui a síndrome de abstinência da baratrosfera. O senhor poderia falar um pouco mais nessa síndrome? Síndrome de abstinência da baratrosfera? Sim, mas isso aqui tem é o verbete, é só pegar aí e dar para você. Síndrome de abstinência da baratrosfera. Tem nos mil, não é isso? É só pegar lá em cima e arranjar lá para você, viu? Ela é SOS, então a gente precisa socorrer em tudo. Era o caso de pegar lá e dar para você aqui o negócio, você vê como é que é. A gente fica devendo. Aí se fala. Não, lá atrás ele é mais moço, né? Vamos dar a oportunidade para ele, porque está acabando de chegar. Obrigado. A questão do Em relação aqui às reproduções da página 81, você relaciona 7 itens, né? Pelo que a gente observa, é mais fácil a gente ver caricatura da baratrosfera, né? Tá? Se coloca até predominante aqui. Quais seriam as instituições, e eu gostaria de saber se a ONU está no meio delas, daquelas reproduções mais evoluídas na intrafisicalidade? A ONU está, mas ainda é muito cheio de lacunas, né? Por exemplo, Israel, esses anos todos, não segue nada da ONU. Ataca os outros, ataca os palestinos, liquida com tudo. A ONU é muito fraca. E os americanos assistindo. Porque Israel é mais um Estado novo, né, americano? Até o momento tem sido assim. Então você vê, já não tem força do jeito de dividir. Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas ela é. Teriam outras que você poderia dar de exemplo? Não, os derivados da ONU, né? A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, é uma coisa muito séria. Algumas dessas ONGs também, a ONG do bem, que existe ONG do bem e ONG do mal, né? As ONGs do bem, essas que são honestas, que são juridicamente lícitas, dentro da situação, tem muita coisa boa, de muita assistência. Outra coisa, às vezes, determinados movimentos coletivos que existem de clamor público perante alguma coisa, aqueles, por exemplo, que brotam numa cidade aqui, no outro continente, naquela outra capital,
estudo também tem aí um processo sério. Entende? Que a gente vê que está bem próximo daquilo que é positivo estatisticamente. Dá para colocar, por exemplo, as universidades, os centros de pesquisa? Tem muitas universidades, muitos centros de pesquisa que são. Até mesmo laboratório de, sabe, de farmacologia, tem muitos deles que são sérios. Mas a maioria não é, você sabe, tudo é na base do dinheiro, uma loucura com isso e tal. Agora, por exemplo, uma coisa séria é a hora que se faz, por exemplo, a abertura de uma patente. Eles deixam reproduzir aquilo e tal, uma coisa positiva. Eu acho que isso, com o passar do tempo, os governos deviam pagar os laboratórios. Então, por exemplo, eles falam muito em estatizar. Eu, há 50 anos, já falava, devia estatizar todos os laboratórios farmacêuticos, tudo que tem. E o governo fazer o remédio e dar para todo mundo. Você está entendendo? Essa é a minha opinião de 50 anos. Eu acho que isso tudo no Estado Mundial vai acontecer. Esse negócio da abertura de patente, para mim, é o primeiro sinal. Agora, você já pensou? Comprei esses laboratórios todo, o governo, vai. Quem manda é o governo. E ele vai fazer isso tudo gratuitamente. Nós podemos chegar nisso. Por que não? Isso é factível. É execuível. Agora, veja, isso faz uns 50 anos eu já falava, o povo tudo ria na minha cara. Hoje está mais difícil. A hora que abre uma patente dessa, já mostra que eu estou mais ou menos certo. Tá? Não estou longe disso, não. A hora que o governo vai fazer as vacinas todas para essa influenza H1N1, isso também já está no caminho. Entende? Uma outra coisa, a hora que fizeram os tais genéricos, foi para ajudar também o povo. Então, isso tudo é um caminho, nós estamos caminhando para isso. Há 50 anos riam de mim. Hoje eu posso falar com a maior seriedade, ninguém está rindo aqui, ó, a hora que eu falo. Quer dizer, já houve uma mudança de lá para cá. As coisas estão caminhando. Essas regiões, por exemplo, Nepal, o Tibete, né, que se fala muito, considera-se que são evoluídas, assim, espiritualmente falando, né? Você considera que algum desses locais, ou na China, ou outro local, são realmente... Eu não acho que são evoluídos, não. Ainda estão muito atrasados. Porque há vamos dizer, um ranço muito mais enraizado de misticismo e de fanatismo religioso nisso tudo. Olha só a briga desse Dalai Lama lá com as coisas da China, esse negócio todo. Eles falam nessa coisa toda, por exemplo, eles não cedem nada, cedem muito pouco. Quando cedem é porque não deu conta mesmo, que já foi derrotado. Então, o processo é abrir mão, isso é difícil. Agora o problema é a defesa do Deus. O meu Deus é superior ao seu, é assim que eles pensam. Então isso aí é uma droga. É o caso de Israel com os palestinos, olha lá, vergonha que é isso aí para nós todos. Tanto de um lado quanto do outro estão errados. Agora, quem está mais errado é Israel. Israel primeiro foi perseguido pelos nazistas. Hoje eles perseguem os palestinos para descontar, que é a lei de Talião. Tudo errado. Outra coisa, o livro do nosso amigo aqui, sabe, o Edgar Morin, O Mundo Moderno e a Questão Judaica, ele é judeu. Eu vou te contar, liquida com o processo de Israel. Foi por isso que eles deram tanto conta desse cara, com esse negócio que ele escreveu. Eu agora estou vendo. A argumentação desse homem é extraordinariamente racional. Esse livro vale a pena, quem está querendo estudar processo judaico-palestino, vale a pena. Edgar Morin, O Mundo Moderno e a Questão Judaica. É o Bertrand Brasil que publicou. Vale a pena ver o livro. Os argumentos dele são de cair o queixo em matéria de racionalidade. Morin é uma cabeça necessária. Ele que andou escrevendo sobre os processos de grandeza maior da personalidade, inteligência, potencialização, genialidade, etc. Tal. Hein? Pois é. Ele é bom. O que você queria falar? Então, essa questão do... Você tinha falado do neologismo. Agora, ele... Eu arranjei o neologismo para dar
vamos dizer aí, no caso, o bordão didático da história. É um exemplo. Por quê? É um exemplo óbvio, todo mundo vai entender. Mas se, em termos de cópia de ideias, ele vem do extrafísico, né? Ele vem do extrafísico, mas o extrafísico já vem de outro planeta. Eu sei, mas... Nós não podemos falar que a Terra é jovem. O que ele é diferente aqui é só em termos de palavras, sei lá, o termo. Agora, mas nós somos tão jovens que eu não acho que nenhum de nós começamos como princípio consciencial, como bactéria, por exemplo, desse planeta. Não foi. Foi em outro. Então vocês veem que isso aqui é novo. Se você é mais velho do que esse planeta não vale nada, é ou não? Não, a minha dúvida é em relação aos termos, às palavras. Você está lá no curso intermissivo, eles estão te transmitindo as ideias. Com outras, são outros termos, sei lá. Não, mas não interessa, a ideia básica é uma só. A ideia, esqueça o símbolo e pensa no consciência esse. O importante é a o conteúdo da essência ideativa é um só. Esse já vem de muito tempo. 99,9% de importância da ideia, isso eu sei. Agora, o que eles usam lá de linguagem? É tudo... onde é que você está falando? No curso intermissivo. Ou no lugar mais avançado? Curso intermissivo. Curso intermissivo fala, às vezes, até do jeito que nós estamos falando aqui, porque é o jeito da pessoa compreender. Tem de tudo. Agora, no mais avançado, é tudo uma telepatia mais Mas avançada. existe, no próprio curso intermissivo, existe uma variação. Pode ter curso intermissivo de consciências, pode. No curso intermissivo, uma das coisas mais sérias que havia é o seguinte: era falar com o povo que tinha mais facilidade de estudar. Você tem facilidade de estudar o quê? Ele falava assim, eu tenho para estudar o aramaico. O outro fala assim, o grego. O outro fala assim, o inglês. Então, eles tinham que juntar esse povo para estudar, porque conforme o tipo de aula, tinha que juntar essa turma. Para falar, tipo, gente, com sim, o povo entender. Agora, a hora que aquilo começa a avançar, e via, não, esses aí são bons de telepatia. O povo que é bom de telepatia não precisa disso. Porque ele pode já ser o vamos dizer, poliglótico. Você está entendendo? Ele transcende a poliglossia, ou poliglotismo. Então a coisa muda tudo. Isso varia demais. Agora, pensa na essência, no conteúdo, é o nogorde, o cerne do processo ideativo. Esse é que manda. E isso aí é que é a coisa nova. Forma, aparência, morfologia, apresentação, tudo é bobagem. Tudo é secundário. Isso é o contorno, como é que eu chamo aí? Muleta, como é que é o outro nome? Moldura. Tudo é isso. Entende? Eu sei, mas é mais para entender essa diferenciação de curso intermissivo, porque ele pode variar de uma linguagem comum até o consciência. Tem curso intermissivo todo nível. Agora aqui, existe alguma possibilidade de saber se já participei de um curso intermissivo? Poderia comentar sobre quem ainda não participou, como seria isso? Como é que é? Aí é que eu preciso de ter aqui as coisas para falar. Olha lá, 700 experimentos, página tal, não sei o que tal. Agora, aquele que não participou. Eu já trouxe aqui o negócio do não intermissivista, acho que ainda não, né? Já teve um, né? Então, seria bom pegar já tem lá no online. Você pega aí o não intermissivista e pega os 700 experimentos e pega no índice remissivo e vê lá sobre curso intermissivo. Veja lá que você vai ver que tem lá um teste para você fazer o experimento. Consim não intermissivista. Né? Consim não intermissivista, foi o que a gente trouxe. E agora lá ela vai ver a consim intermissivista, que é o experimento de 700. Pode falar. Professor, eu estou num momento assim que eu estou com uma certa confusão íntima. E ontem até eu estava conversando com o senhor pedindo uma ajuda, né?
E está passando por um esquema assim, dessa questão da categoria de realização reprodutiva, e eu queria então que o senhor comentasse, por favor, a respeito, incluindo uma abordagem na questão do sinergismo entre a fisicalidade sadia para a perceptibilidade lúcida. Porque às vezes eu tenho a impressão que, a sensação é que ao cair a lucidez em algum momento, a sensação também é de adoecimento. Eu tenho essa sensação assim, muito clara. Então, assim, quando está tudo mais claro, muito mais tranquilo, que eu consigo perceber as energias, ou mesmo que seja uma coisa tosca e grosseira, eu tenho uma assertividade maior, uma certeza íntima maior de que as coisas estão caminhando bem. E na hora que eu perco, né, essa lucidez... Todo mundo é assim. Então, mas aí tem a questão que eu estava assim, vamos dizer, numa sinuca de bico, né, que era a questão de repensar em função dessa perda de lucidez do momento que eu estou vivendo, de pensar se a minha realização reprodutiva, se ela deveria ser recategorizada. Sabe, quando você pensa assim, será que eu tenho que retomar minha ProEx numa outra base? Será que eu estou no caminho correto? Não, isso tudo aí é crise de crescimento para melhorar o processo. Pondera bem e vê o que você pode fazer de renovação, reciclagem. Sim. Porque outro dia você comentou comigo aqui, do tipo, olha, Érica, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas e vai ter que se comportar como uma vovozinha. Lembra disso? Sim. E aí a situação já estava, assim, há 3 dias, ficou muito claro para mim, no dia que você comentou, eu já sabia o que era, e quando a situação meio que se configurou, eu falei assim, bom, é só, né, o cenário que está sendo formado. É arregaçar as mangas. Continuo com as mangas arregaçadas. Arregaçar as mangas. Tá bom. Vamos trabalhar. Tá. Agora, veja, a crise de crescimento não é para empatar a vida da pessoa, é para acelerar a vida. Tá. Acelerar positivamente, para frente. Porque tem gente que acelera em ré. Essa era a minha dúvida. Pois é. Não, claro a ré não é boa. A lucidez é ainda aqui, tão grande que eu estou na dúvida se eu estou de frente caranguejar ou se eu vai estou para o de lado. costas, sabe como é que é? Quem carangueja vai para o bonitinha. acostamento, sai da pista principal. Sabe aquele brinquedinho assim, Quem vai bate a ré, na parede e não sabe faz para que lado vai? regressismo. O processo é à frente. Pois é, querido. Agora, ó, mesmo que a velocidade seja menor, seja 10 por hora, não interessa, vai à frente. Uhum. Isso é que interessa. Tá. Porque eu tenho um trabalho que é operacional e que ele é pesado, que ele toma uma série de... Quando surge recursos para trabalhar, vamos ser claros, né, também. A coisa, ela demanda uma energia física, um envolvimento, assim, de estar acompanhando as tarefas mais de perto. É lógico. Né? E isso Isso demanda um tempo. A hora que for é o prioritário. Você olha isso primeiro, depois você pensa no resto. E ao mesmo tempo isso Escuta, consome todo um sua planejamento. própria ProEx, se tiver que fazer alguma coisa mais séria, isso aí vai ser reduzido espontaneamente para dar espaço para a coisa mais avançada. Tá. Se você está caminhando certinho, tudo tem sua época, seu lugar, sua hora. Uhum. E às vezes a dificuldade no relacionamento com o grupo é porque, por exemplo, é específico. É como se você vai ao médico e ele tem lá as ferramentas para operar e tem um método para trabalhar. Na minha profissão a mesma coisa e na minha atividade aqui também, de recuperação das áreas, de replantio, essa coisa toda. E muitas vezes a pessoa quer me dar, por exemplo, uma caneta e diz, vai lá e faz o seu serviço ou com uma picareta ou com uma caneta, sendo que a ferramenta às vezes é outra. E você tem que dizer para a pessoa, olha, com essa ferramenta ou com a outra que você me deu não dá, mas se você deixar que eu opere com a ferramenta necessária, o resultado é satisfatório. Agora, faça tudo dentro das suas possibilidades. Tudo dentro dos seus potenciais. Tá. Que aí vem mais depois. E outra coisa, as realizações aparecendo, aparecem também mais cooperação, mais ajuda, mais amparo. Amparo tem muito nesse trabalho. Ele é impressionante, assim, como isso se confirma, né? Eu tenho uma outra questão para fazer, que é com relação a essa baixa, né, vamos dizer assim, percepção extrafísica, essa questão do desenvolvimento ainda tacanho das parapercepções. Então, assim,
as várias limitações, às vezes, assim, elas vêm por mais que a gente... Uma coisa boa para você pensar é o seguinte: você é uma pessoa lúcida, você sabe o que você quer, você não é boba. As coisas que você já estudou e as coisas que você sabe. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte: você tem que descartar as emoções que estão atravancando essa lucidez. Com a lucidez, você acaba com a emoção. Certo. Pensa nisso. O caminho aí é esse. Vai ser o caso, é o caso de todos nós. O que varia é percentual, é a qualificação desse percentual. E também o holopensene, que ele funciona, como é que é. Então, vamos descartar isso, tira fora. Não dê valor para isso. Tá. Professor. Obrigada. O senhor mencionou agora há pouco a questão da telepatia e do transpoliglotismo. Queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais, que você disse que durante os cursos se percebia que a pessoa... É o seguinte: chega num certo ponto que a pessoa começa já a caminhar para aquilo que eu chamo de consciência. Nessa época, nesse ponto, a condição, então, o poliglotismo fica pequeno. Então, por exemplo, o próprio dicionário poliglótico cerebral da pessoa já é para preparar esse consciência. Eu me bato muito aqui e falo dicionário sinonímico, antonímico, analógico, poliglótico. O caminho é nessa ordem que eu falei. Tem que ser assim. A evolução é por aí. Nós não podemos fugir disso. Um dia desse eu perguntei: você já viu isso em algum lugar? Você não vai achar isso em livro nenhum. Até agora ninguém nunca me mostrou nada disso. No entanto, a neurologia, que é a chamada neurociência, ainda não descobriu que existe isso. Os filólogos, de modo geral, não descobriram que existe isso. Entende? Os poliglotas, de modo geral, também não viram que tem isso. Agora, eu estou falando por causa do curso intensivo, que isso aí, nos cursos intensivo mais evoluídos de comunicação, eles falam esse negócio. Isso aí é da comunicabilidade, é comunicologia. Você pode repetir a ordem? Antonímico, sinonímico? Não, presta atenção. Sinonímico, okay. O dicionário sinonímico, sim, cerebral, sim. Sinonímico. Okay. Dicionário cerebral antonímico, okay. Dicionário cerebral analógico, que é o das ideias afins, das comparações, das associações de ideias. E o dicionário cerebral poliglótico, quer dizer, multilingüe. Entende? Polilingüe. Você tem a ideia? E tem a outra questão, então, que dentro... Agora, eles, todos esses quatro são paupérrimos, tá? Para um serenão ou para uma consciência livre. Eles já estão no consciência. Então, o consciência seria o dicionarão. Ele seria, consciência seria a enciclopédia. Esses outros quatro eram vocabulário, dicionário. Uma última pergunta nessa linha. Qual a vantagem da pessoa se aplicar em outros idiomas, sendo que no extrafísico a tendência é que ela recupere todos os que ela conhece? Quanto mais a pessoa souber idiomas, melhor para ela. O poliglotismo sempre ajuda, mas agora precisa ter só um cuidado. Isso vai ajudar na execução da proex pessoal dela, que às vezes ela está estudando idioma aqui e a proex dela está para cá, não tem nada a ver com o idioma. Como é que faz? Ela está perdendo tempo, ela está desviada. Só entrou para aqui por causa de um capricho. Ela gostou, ela gosta do processo, tem facilidade para aprender um novo idioma. Isso é bobagem. Então o negócio nosso é ver tudo aquilo que interessa. Eu, por exemplo, eu estudei uma opção de coisa de quadrinhologia, gibiteca, a arte sequencial, mas eu não fiquei nisso. Eu não fui virar profissional de história em quadrinho. Você está entendendo o que eu estou falando? A mesma coisa. Eu estudei demais esse processo de filologia, de poliglotismo, essa coisa toda. A hora que eu ponho lá no Projeciologia, lá, 20 idiomas, em 37 países, aqui não é fácil, me deu um trabalho danado. Mas veja, eu não falo que eu sou filólogo, antes de tudo.
Não. A filologia entra na minha vida até antes da filosofia, às vezes, que ela precisa, porque é a forma. Mas ela não tem tanta força, por exemplo, do jeito que tem a própria filosofia na minha vida. No entanto, eu não falo que eu sou filósofo. Eu faço pesquisa da personalidade, da consciência. E fim de papo, é isso que eu faço. Agora, se for analisar as facetas da minha formação cultural, tem um monte de coisa, e a maioria de vocês são assim. Ninguém aqui tem só 5 coisas, nós temos um monte. Então, o problema nosso é ver esse processo. Por exemplo, se eu viesse nessa vida e só falasse sobre esses 4 dicionários, fazendo livro sobre o assunto, me defendendo, mostrando, aplicando, indicando, fazendo a parte prática, só isso aí ia valer a minha vida. Eu tenho vários assuntos, se eu estivesse me dedicando, só isso aí já seria ímpar, já teria uma singularidade na minha vida. Agora você veja, eu tenho um monte de singularidade, mas que não são minhas. Por quê? Eu faço a reprodução intrafísica daquilo que eu sei, aquilo que eu vejo, aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi, aquilo que eu vejo ainda, do ponto de vista intermissivo, extrafísico. Você agora está começando a entender, então? Por exemplo, se eu viesse só ficasse mexendo com esses fenômenos que eu falo, mais avançados, que o povo todo nunca falou, que o Swedenborg não viu, que Allan Kardec não viu, que a metapsíquica nem chegou perto, que a parapsicologia nem ainda pensou, que eu falo aqui, como é que fica? E eu falo o seguinte, uma coisa tão óbvia. Eles falam assim, não, eu já pensei nisso. Sim, mas pensou, mas não fez nada com aquilo. Se a pessoa não fez nada, é porque ela não pensou direito. Ficar só na superfície de um pensamento, você ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Eu quero é falar onde é que o galo está, por que é, qual a cor dele, qual o canto dele, tem o cocoricó dele, tem que mostrar tudo, que negócio é esse? Que é o que eu venho procurando fazer. Então nós temos uma série de condições que parece que eu sou tal. Trouxe um monte de coisa nova. Não, não tem nada. Eu estou apenas reproduzindo o curso intermissivo com as coisas todas que eu sei lá do negócio, que eu posso lembrar, que eles também me ajudam a lembrar, que eu tenho retrocognição disso. E que eu sei que essas coisas são avançadas, que isso vai ajudar um monte de gente. Foi para isso que eu vim, eu sou consciente disso. Mas você está começando a entender? Então, por exemplo, a hora que eu falo, aqui não tem nenhuma coisa nova, original mesmo, 100%, quer dizer, made na Criativolândia, não existe isso. Aqui seria só neologia, entendeu como é que é? Então, por exemplo, eu antes de já expor a coisa, eu já escangalhei com tudo, abacalhei com tudo, daquilo que eu mesmo estou fazendo, porque eu vejo as deficiências em tudo. Nós vivemos na deficiência Holândia. É a vida, essa dimensão é isso. Agora, outra coisa, quanto mais eu avanço com isso, mais assistência a gente tem. Assistência de inspiração, etc. Hoje mesmo aqui, ó, já tem umas 3 vezes que eles fizeram intervenção para eu falar alguma coisa. Eles dão as achegas, eles fazem as inclusões. Está entendendo? Eles estão visando não só vocês, como também as consciências que estão aí. Então, você falou uma coisa ali, Fabiana, de sincronicidade. Eu fiquei me perguntando se aquela condição que o senhor fala assim, ó, sincronicidade é a gente acordar de manhã, pensar, planejar e sair na rua para realizar. A minha pergunta é, essa reprodução intrafísica também faz parte disso? Não adianta nada aquilo que vocês aprenderam no curso intermissivo, se você não consegue exemplificar isso aqui. Então é uma sincronicidade também. Aí é de vomitar, é de cuspir, é de... né? A gente tem que fazer. Agora, tem gente que chega para mim e fala assim, não, Valdo, é só você que pode fazer isso, você tem retrocognição. Eu não tenho. Aí eu falo assim, a vovozinha vai bem? A pessoa não precisa de ter retrocognição dessas coisas todas, porque ela tem inspiração daquilo que ela já trouxe. É sair então, a resposta que eu dou para a pessoa é uma só. Assim, ó, só de você estar aqui falando comigo, já mostra que você tem uma responsabilidade até aqui, ó. Senão você não teria chegado perto de mim. Nem se aproximado, não aproxegava.
Entende o que eu quero dizer? Não tem lógica? Agora, a hora que a pessoa está assim, é aquela fase que ela quer tirar o cavalo da linha, ela não está querendo entrar na história, quer saltar de banda. Ela está em dúvida, porque viu a responsabilidade. Ela chega aqui, está com o corpo que arranjaram para ela, tudo bem, a vida está ótima. Nessa época da fartura, ela já está começando a querer repetir tudo que ela já fez nas últimas 5 vidas. Aí ela vem e chega aqui e esbarra com a gente falando cosmoética, curso intermissivo, entende? Max Proex, conjunta, a lei do maior esforço. Esse é que são os verdadeiros tapas na cara e a fratura exposta, soco no queixo. Essa lei do maior esforço, o senhor começou a falar até para mim, isso aqui, e eu queria entender melhor o que é isso. É viver o tempo todo Vocês a multidimensionalidade? Que a lei do maior esforço, quando eu falo a lei do menor esforço, às vezes eu adjetivo essa lei. Conforme aquele tema do verbete, eu falo o que é. Não é só a lei do maior esforço. A maioria que tem é a lei do maior esforço evolutivo. Agora aqui, é essa aqui que tem nesse verbete, a lei do maior esforço evolutivo. As leis da física restringindo a reprodução das vivências extrafísicas. Sei, mas assim, o que isso aqui que o cara estava fazendo. A lei do maior chega e quer voltar para a eletronáutica que ele estava acostumado. A lei do maior esforço é o auto-emperdoamento, é a extrema organização, é viver multidimensionalmente, CPC, conscienciograma, FEP, CI. É viver o tempo todo. E outra coisa, é aí também que vai para a IC. O negócio, um dia desse, o cara chegou perto de mim e falou assim, não, mas vocês têm muita coisa. Então eu comecei a responder para ele só na base de abreviaturas. Ele falava uma coisa assim, IC para você. Falava outra coisa, CPC para você. E por aí vai. Tem uma opção de coisa que nós já podemos falar nesse sentido. Entende? E outra coisa, a gente com isso tudo, nós pedimos sempre autocrítica, heterocrítica, desancar com a gente, manter o princípio da descrença. Vem quente que eu estou fervendo para a gente debater. Esse é o caminho. Agora, não adianta dizer que eu sou Rasputin e ficar à distância, atirando pedra. Isso aí, a caravana passa e os cães ladram. Você já viu que os cães podem latir ou podem ladrar. Quando ele está ladrando é porque está roubando alguma coisa. Então, os cães não estão latindo, estão ladrando. Eles querem roubar as ideias da baratosfera. Então eu falei assim, eu não preciso roubar, eu dou tudo para você. Se é da baratosfera, eu cedo tudo, se a pessoa quer. Se ela faz tanta questão, não é isso? Agora, veja, são condutas baratosféricas. Imprensa marrão. Estão amarrados na imprensa marrão. Tem gente assim. Hoje me deram aí uma cópia, porque eu não sigo essas coisas. Está lá no blog do cara. Está falando lá sobre isso. Dá uma pena, porque eles entram, às vezes, em outras personalidades, falam de coisa das pessoas, da intimidade, o troço é errado. Né? Bom, aqui não há. Você, pegando o gancho ali da Fafá, você admite um fenômeno no futuro da gente aqui, em termos de comunicação mais avançado, da gente conseguir falar multilíngue, ou seja, emitir um som só e pessoas entenderem em outras línguas? É telepatia. Você acha que vai chegar nisso? A telepatia, nesse século, um petit comité, quer dizer, em oásis pequenos, isso já vai ocorrer. É igualzinho o problema do irrompimento do psicossoma. Entendi. Mas, por exemplo, naquele princípio que você fala, que o comunicador tem que pensar no indivíduo que vai receber a comunicação, então, independente dele ter a capacidade de receber completamente, você daqui tem uma plateia múltipla, você mais ou menos faz isso aqui na tertúlia, não é? Não, eu quero isso. Você entendeu o que eu estou falando? Nós já começamos a fazer a
telepatia de pobre. De pobre. De pé de chinelo. Ah, tá. Aquela grossa, rudimentar, elementar. O que mais que a gente pode falar? Essa que a pessoa está engatinhando. Esboçante. A hora, por exemplo, fala. que eu falo uma coisa e que 2 ou 3 falam tudo aquilo que eu não gosto de falar. Eu já deixo de propósito para vocês falarem. O nome da pessoa, às vezes o tema de um verbete, um fato específico, um fenômeno. A turma já tem a mesma ideia. Entendi. Essa ideia, ela está no ar. Mas pouco a pouco vocês não só vão captá-la, como vão também capitalizá-la. Quer dizer, vão fazer investimento em cima disso. Isso vai ajudar. Por exemplo, uma das que pegam mais isso é a Kátia, que ela escreve tudo, então ela tem hoje o dicionário dela na cabeça está maior que a média. Entendi. Agora lá por exemplo, no verbete do evoluciólogo, você fala na omniglossia, esse processo de dominar todos os idiomas assim na horizontal. Fala um pouquinho disso aí, esse processo aí. Não, o problema todo é o seguinte: a maior linguagem que tem é a força presencial da pessoa. Vê se me entende, o que eu estou falando. Eu estou indo bem avançado, generalizando, você tem uma ideia. Entendi. A pessoa chegou aqui, você olhou para ela, ela tem uma linguagem, ela já falou para você. Para quem é bom, sabe, uma visão de 1 minuto é discurso. Você está entendendo o que quer dizer? Você lê a pessoa pelo jeito dela. Eu, por exemplo, pela aura da pessoa, às vezes, eu já sei mais do que aquilo, tudo que ela vai falar para mim durante 1 hora. Porque, às vezes, ela mesmo ela está até com boa intenção, mas ela não fala a realidade dela, porque nem ela está sabendo qual é a realidade dela. Agora, pelo cartão de visita da força presencial dada, pela presença dela, a aura que ela tem, a psicosfera dela, acabou. Essa leitura, essa capacidade de fazer essa leitura que é a omniglossia? Ela está começando. Está começando por aí, mas não é só isso. Tem um ponto aqui do enumerador. Tem os 5 que vieram esses dias aí. Você está entendendo? Tem a Ana Arendt esses dias que estava aqui com a gente. É uma coisa esquisita, né? Tem o Sakurai, que de vez em quando aparece com o processo de... Hoje ele está aqui. O Sakurai está aqui hoje. Então, veja, isso tudo é ampliação do processo. Mas o que o Djalma estava tentando te perguntar é o seguinte: é possível uma pessoa falar com outras 2, por exemplo, tá? Sendo que ela aqui está falando uma coisa, aquela ali está entendendo numa língua e essa outra está entendendo em outra? Mas não é só numa língua. A coisa mais séria é o percentual de conteúdo do entendimento. A apreensão da ideia. Tem pessoa que chegou até 5, o outro foi até 10. Essa aqui de 10 vai entender mais do que essa aqui de 5. Tá, mas aí você está então, falando... o processo, presta atenção, é na conteudologia, a conteudística. Na questão da comunicação, é o conteúdo que manda. A forma, com o tempo, vai se tornar totalmente secundária. Por enquanto, ela é muito importante. Então, o simbolismo é muito importante. Mas isso tudo vai desaparecer, a semiótica. Isso tudo vai sumir. Então, por exemplo, o problema nosso é o seguinte: você olhou, você já entendeu. O olhar, para mim, é um tratado. Então a gente está fazendo... É uma enciclopédia, o olhar. Então, trabalhando o neologismo é justamente a ponte para o nada, quer dizer, chegar ao ponto de conseguir o niilismo desse processo. Só pensa nisso. Você também, Grace, só pensa nisso. Se você for pensar isso que eu estou fazendo, como é que nós estamos ainda engatinhando? Quanta coisa nós não tem para arrostar pela frente? Quanto caminho para ser percorrido para chegar nisso? Mas existe aí uma frase que consola. Daqui para frente, tudo vai ser diferente, porque vai ser mais fácil. Por quê? Nós já passamos o gargalo. O gargalo é da sub-humanidade. Na hora que a pessoa ultrapasse o gargalo,
admitindo o processo parapsíquico, sem a canga religiosa, mística, dogmática, ou seja, facciosa, a coisa melhora. Então, admitir o processo da multidimensionalidade sem facciosismo já é se libertar. Essa libertação não tem preço. Isso é fora de série. Veja a lógica, vê se tem lógica isso para vocês, se faz sentido. Isso é seríssimo. E já reproduzir então, agora, isso aqui, né? Na hora que a pessoa chega nisso, ela já está preparada para a dispersidade. Agora veja, o que é a TENEPS? A TENEPS é para conduzir a pessoa, nem que seja no tapa, para isso. Todo dia. Vocês estão entendendo, né? Ô, Valdo, você fala, o que você explicou agora, é uma reprodução intrafísica do que a gente tem no extrafísico quando participa de algum evento em que o amparador vem e emite a informação do consciência e aquilo se expande para todas as consciências que estão ali ressomadas com vários idiomas. É isso, né? A gente então, fazer... Deixa eu dar uma metáfora para você entender. Tá. Existe, por exemplo, uma antena aí, que é a micro-onda, que pega tudo aqui. Ela está pegando todos os grandes continentes da Terra. Mas é só na Terra. E existe uma outra antena que está pegando todos os planetas mais próximos dessa galáxia. Entendi. Ele capta, a micro-onda capta aqui. Então veja, são duas condições diferentes. Agora veja, essa que capta, micro-onda que capta só a Terra, somos nós. Somos nós, eu entendi. Sou eu na minha condição de consciência. Agora, essa outra que capta maior é a Consciex, com todas as suas aquisições, os seus cônscios, toda a sua lucidez. Agora, por exemplo, a minha vida toda, desde os 14 anos, o meu interesse maior, por exemplo, se eu pudesse pedir, não, o que eu quero era isso. Eu quero ser a micro-onda da Terra e a micro-onda externa, quer dizer, eu quero ser a consciência e a consciência. Então, por exemplo, aquilo que eu via um serenão, um evoluciólogo falando para mim, quando eu estava na intermissão, na minha condição de Zéfiro, eu quero ouvir agora na minha condição de Valdo. Então, por isso que eu estou falando, por exemplo, a hora que vem o Sakurai, que eu vejo, como é que é isso? Outra coisa, eu estou numa situação que eu não preciso de ver. Eu já percebo, já há uma modulação de uma série de, aquilo que o Allan Kardec chamava da mediunidade impressiva, que já ultrapassou isso tudo aí. Agora veja, eu esperava alcançar algum nível desse, mas hoje eu acho que eu já passei aquilo que eu esperava. Então, eu sou uma pessoa que me dedico ao horário, cuido de mim por causa disso. Como os caras lá falaram, que eu sou obsessivo nessa história. Sim. É uma obsessão, vamos dizer, gostosa, isso é o máximo. Entendeu? Ultrapassou já a obsessão do toque do monge há muito tempo. Você está entendendo o que quer dizer aquilo? Agora, por que isso? Devido ao problema com o tempo, você vai clareando o que é o prioritário. Todo mundo aqui tem prioridade para as coisas. Mas essa prioridade ainda é fraca. Vocês todos vão aumentar com isso. Quanto mais experiência você vai ter nesse corpo que você está aí com ele, melhor será a qualificação da sua prioridade. Então é muito importante pensar nessa prioridade. Agora, veja, nós estamos falando aí de comunicação. Isso é uma delas. Mas a coisa mais séria não é bem a comunicação. A coisa mais séria vem antes. É o registro. A coisa passou batida ou você assinalou? Não, eu pesquei. Esse pescar, está entendendo? Essa captação é que é o problema mais sério de tudo. Agora, isso é multidimensional. Isso aí é o processo parapsíquico. A gente não pode fugir disso. Isso aí não dá para substituir.
Não, é o atilamento, mas aí é o para-atilamento. Professor, o senhor falou ali que a Kátia capta mais, né, o processo. Não, ela capta mais as nossas coisas, porque ela está trabalhando já faz alguns anos já comigo, muito antes de eu soltar os verbetes, ela já registrava as coisas. Com isso, então, ela está seguindo aquilo que eu faço. Em algumas coisas ela está pensando do jeito que eu penso. Nem o João Aurélio não consegue seguir o que a Kátia faz, porque ele nunca marcou tanta coisa do jeito que ela marcou. É verdade ou não é? Porque o problema todo, gente, é de acumulação, é enriquecimento do acervo, da bagagem que a pessoa tem. Agora, ela escrevendo do jeito que ela escreve, sai de baixo, ninguém aguenta. É que assim, Ana, uma coisa que eu senti nesses anos é que eu tive que me reeducar. Para eu conseguir acompanhar a fala do professor Valdo e copiar, eu tive que tirar um pouco as minhas ideias da minha cabeça. Eu tive que abrir espaço mental. Agora, ela começou a observar todas as minhas coisas. Ela é uma espécie de enumerador que eu tenho aqui. Urubu observando tudo que eu tenho. Se eu não tiver cuidado, ela vai ver. Está entendendo? Ela pode ser mais heterocrítica a meu respeito que a maioria aqui. Já me conhece mais. Sabe das coisas, como é que são. Porque eu queria... Agora, o que é bom é que ela vê também certos aspectos que a maioria não vê, né? Que é o meu lado melhorzinho aí da história. Então, isso aí me ajuda. Senão eu estava no buraco. Está entendendo? Porque eu queria entender assim, eu sempre penso isso, essa ideia, vamos dizer assim, está me acompanhando ao longo das tertúlias. Seria, se ela capta, a para-tertúlia. Era isso que eu queria entender, a para-tertúlia. Faz alguns anos, quando aqui quase não tinha ninguém, que a gente trabalhava quase que sozinho lá embaixo, há 2, 3 pessoas conosco, ela um dia chegou para mim e falou assim, Valdo, eu vi a hora que você saiu lá embaixo e veio para cá. E outra coisa, não era para ver, porque era totalmente fora de hora, não era fora da normalidade do rame-rame, você está entendendo? Vamos dizer, do dia a dia. Então, pessoal, você está começando a captar o que é. E ela sentiu daqui de cima. Você lembra disso? A primeira vez que ela sentiu, ela ficou toda alterada com o negócio. Não, mas eu vi direitinho que você via e tal, com a escritora. Agora, hoje, ela percebe muito mais do que isso. Ela já capta muito mais lá na frente a situação toda. Agora, veja, isso aí tudo é um problema de acumulação de experiência. Você vai acumulando, seu acervo vai aumentando, aquilo vai se desdobrando, aquilo não fica pequeno, aquilo vai expandindo, é o que está acontecendo com ela. É isso que eu Agora, a hora que ela começou a captar mais o processo de energia, a ver isso e aquilo, a energia vai melhorar a captação do processo mental somático. É isso que está acontecendo hoje com ela. Hoje ela já tem uma capacidade enorme de colocar a coisa com lucidez para fazer, por exemplo, uma série de ideias na hora. Ela põe aquilo igualzinho. Então ela já está sabendo pensar certas coisas do jeito que eu penso. Você está entendendo, não? Então, porque quando eu comecei a fazer esse acumulativo, é isso que eu comecei agora, mais avançada por quê? Devido a esse negócio de anotar. Você está entendendo? Então, eu estou captando porque é isso que eu estou fazendo, esse balanço, né? Eu estou percebendo assim, vamos dizer assim, seria livros que o senhor ditou, não que o senhor escreveu. Você já viu falar na questão do doutor Alberto? Quem é que foi o doutor Alberto, que era um psicólogo? Sim. Que ele era do psicograma. Ele que estudou o psicógrafo. E depois eles começaram a combater, porque o homem sabia de tudo. Foi aí ele descobriu o conscienciograma. Então ele viu que era aquilo que ele queria fazer. Mas ele estava com muita idade, não deu mais nada para fazer. Então, ele andava com o livro, o conscienciograma na mão. Ele participou dos meus cursos, a coisa toda. Agora, o que se passa? O que é que a Kátia faz? Ela faz o serviço do doutor Alberto. Comigo. Só que tem, o doutor Alberto precisava ficar 3 dias com a pessoa e fazer a ficha da pessoa. Agora, ela está há alguns anos fazendo a minha ficha. Você está entendendo como é que é? É o doutor Alberto, é a mesma situação dele. A situação é a mesma. É o psicograma que ela faz até um certo ponto. Por quê? Na hora que ela está estudando a conscienciologia com aquilo que eu ensino, você está estudando a minha pessoa junto. Não tem jeito, por tabela não tem jeito. Você sabe lá o processo professor. O professor que dá aula, ele
É o primeiro assunto que está sendo debatido. Se você perguntar para os alunos o que é que o professor dá aula, ele não sabe. Mas perguntar quem é que é o professor, ele sabe tudo. Porque o primeiro assunto do curso do professor é a pessoa dele. Ou a mulher. Né? A Kátia estava comentando algumas coisas que ela teve que abrir mão da forma de pensar e dos próprios pensamentos para poder acompanhar Não, tudo. porque muita coisa dela, ela teve que abrir mão do modo que tinha. Agora, uma coisa que ajudou a ela demais são as aulas, esses anos todos que você estava dando, né? Você sabe disso. As aulas dela, porque ela com as aulas, ela pôde ajudar um monte de aluno. E outra coisa, um monte de gente dos alunos dela, eu entrava com a TENEP. Ela trazia os nomes, a gente atendia, isso tudo ajudou. Ajuda demais na questão dela aí. Isso ajudou demais. E com isso, ela aprendia lá e aprendia aqui. Via a situação toda. Os alunos estavam servindo de cobaias. É verdade, não é isso? Agora, isso, durante alguns anos, você já viu, cria um subsídio violento da história. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 49 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online e 18 votos online. Hoje vamos ter 2 recados, Eliana, complementário, e Ana e Alan, Semana da Saúde. A eleição do verbete para amanhã. Beatrice, behaviorismo, contrapontologia, hipocrisia política, mirmídone, mudeza, mundividência, neohistória, objeto ritual, testemunho. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui convidando vocês para participar do próximo complementário. Vai estar acontecendo nos dias 16, 17 e 18 de outubro. Os professores EPICONs que estarão atuando neste evento serão o professor Leonardo Firmato e o professor Félix Zong. Para todas as pessoas que querem trabalhar, entender e desenvolver melhor o tema da assistência, a gente vai estar trabalhando com a interassistenciologia. Nós também divulgamos e informamos a todas as pessoas que estão em outras cidades que já podem efetuar, sim, a sua inscrição para o complementário. Nós já estamos recebendo os alunos de outras cidades, ok? Basta ligar para o CIEC para efetuar as suas inscrições. Obrigada. Boa tarde. Estamos aqui em nome da OIC, trazendo novamente a lembrança dessa realização, que é essa construção, essa reprodução intrafísica, que é o campus da OIC, que nós vamos inaugurar agora no dia 10 de outubro, lembrando que isso faz parte, né, da colação de todo um trabalho e faz parte da Semana da Saúde, vai ser um dos eventos que vai ser realizado dentro da segunda Semana da Saúde holossomática da Cognópolis. Essa segunda semana vai ser do dia 6 a 10 de outubro, e haverão em todas praticamente I6 aqui da Cognópolis as atividades que vão ser desenvolvidas, né, que podem procurar nas próprias I6 essas atividades que vão ser focadas na segunda Semana da Saúde. E dia 10 de outubro, às 19 horas, nós vamos ter então a inauguração lá no campus da OIC, que fica aqui ao lado, às 19 horas, e todos estão convidados. Lembramos também que no dia seguinte, dia 11 de outubro, vai ser realizada a primeira atividade dentro do campus da OIC, que é o 3º simpósio de autoconsciencioterapia, com o tema autocientificidade aplicada à autoconsciencioterapia. As inscrições estão abertas, custam R$50 e vai ser o dia todo de sábado. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar. Aos internautas, maiores informações podem ser obtidas na nossa página da internet, oic.org.br. Muito obrigado. O verbete vencedor para amanhã é mundividência com 11 votos. Obrigado e boa tarde a todos.